Médico rico perde voo para salvar mulher em estado crítico no aeroporto. O aeroporto de São Paulo pulsava como um coração inquieto, cheio de pessoas, sons de malas sendo arrastadas e anúncios ecoando pelo ar. No meio daquela confusão, o Dr. Rafael Almeida, um renomado cardiologista e milionário, atravessava o saguão de forma apressada. Ele estava prestes a embarcar em um voo que prometia transformar sua vida. Uma conferência internacional sobre novas tecnologias em cardiologia que poderia catapultar sua carreira a um novo patamar. Rafael sorriu para si mesmo, visualizando o futuro brilhante ao alcançar aquela oportunidade única. Mas, de repente, um grito cortou o ar. "Socorro! Alguém, por favor!" Uma mulher desesperada gritava em meio à multidão. Rafael virou-se instintivamente e viu uma mulher desabando no chão. O coração dele disparou. Era Juliana, uma jovem mãe solteira, pálida e sem ar. Todos ao redor pareciam paralisados, apavorados. Ele não hesitou. O clima de festa e expectativa desapareceu, dando lugar a uma urgência palpável. Ele se aproximou rapidamente, sentindo o suor escorrendo pela sua têmpora. Enquanto se agachava ao lado dela, o passado se espreitava, como uma sombra que nunca o abandonara. Havia um nó na garganta, uma dor familiar ao olhar para Juliana. O mesmo pânico havia consumido sua vida anos atrás, quando sua irmã, Sofia, enfrentou uma condição cardíaca devastadora. A lembrança do desespero o atingiu como um soco. "Juliana, você está comigo! Vou te ajudar! Fique calma", disse ele, tentando aquietar tanto a ela quanto a si mesmo. Mas a mulher não respondia, e seu corpo começava a tremer. Rafael teve que atuar rápido. Ele percebeu que algo mais sério estava acontecendo. Seu rosto estava grisalho, os lábios sem cor. "Vamos lá, pessoal!" gritou. "Precisamos de uma cadeira de rodas e oxigênio, agora!" Enquanto ele lutava para estabilizá-la, surgiu o Dr. Marcos, seu ex-colega e rival. Cetro de arrogância. Ele caminhava com ares de superioridade. "Perderam no meio da multidão. Vai ser engraçado ver você falhar, Rafael, como sempre", provocou ele, rindo com escárnio. O ar ao redor parecia congelar. Rafael sentiu a raiva crescer. Marcos adorava cuspir veneno em forma de palavras. Mas agora não era a hora. Com as mãos mais trêmulas do que gostaria de admitir, ele buscou um de seus instrumentos na mala. O tempo parecia distorcido. Cada segundo queimava como fogo. Quando sepultou a memória de sua irmã, lembrou-se do diagnóstico final. Uma espécie rara de disritímia que quase a levou. A adrenalina corria. "Doutor Almeida?" Uma enfermeira chegou de olhos preocupados. Estava na cara dela que eles precisavam agir. Um erro no diagnóstico podia custar a vida de Juliana, e a lembrança de sua irmã fazia com que cada camada de seu ser tremesse. O que ele faria? Mas ao posicionar os eletrodos, algo chamou sua atenção. Um colar que Juliana usava, um pingente em forma de coração. Ele congelou. Era idêntico ao que Sofia tinha. O pesadelo se tornava real. Uma carta do passado estava se desenrolando à sua frente. O que isso significava? Com a pressão aumentando, Rafael se via em um jogo arriscado de vida ou morte. E todos os fantasmas se reúnem. Todos os traumas. Todos os gritos silenciosos. O embate entre seu desejo de salvar uma estranha
e reviver seu amor por sua irmã o atormentava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito um algoritmo. Oh! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafael tentava manter a calma, as lembranças de Sofia se desenrolavam em sua mente como um filme doloroso. O colar que Juliana usava era um golpe direto em seu peito, uma lembrança do que ele havia perdido e do desespero que tinha conseguido superar. Ele estava prestes a dar um passo crucial, mas sua atenção foi cortada por um grito agudo e estridente. Pare! Você não pode fazer isso! Uma mulher, com um semblante descontrolado, abriu caminho através da multidão. Era a irmã de Juliana, Clara, que havia chegado em meio ao caos. Ela estava em pânico total e parecia pronta para atacar qualquer um que estivesse perto. Rafael já conhecia a dinâmica. Clara não tinha uma relação simples com a irmã, e isso tornava tudo mais complicado. Por favor, deixe-a! Você não sabe what you're doing! Clara gritou, e a tensão aumentou naquela pequena cercania. Os olhares de todos os presentes se voltaram para ela, murmurando entre si. Rafael ficou paralisado por um segundo, o coração pesado. Ele não sabia que a jovem mãe tinha uma irmã tão próxima, tão errática. Clara, fique calma, Rafael declarou, tentando se firmar. Eu sou um médico. Precisamos avaliar a situação. A sua irmã precisa de oxigênio agora. Mas Clara não parecia ouvir. Seu olhar era de desespero e ela avançou, interrompendo as operações de resgate. Você não pode confiar nele. Ele não sabe o que faz. Ele não está aqui por ela. Ele só quer fama. Clara gritou, apontando para Rafael. As palavras dela cortaram como uma faca. Uma onda de indignação e confusão tomou conta do ambiente. Rafael sabia que sua reputação, construída com base em anos de trabalho duro e dedicação, estava em jogo. Aquilo era uma armadilha emocional. A multidão começou a murmurar, alguns tocando olhares de desconfiança. A pressão subiu e Rafael percebeu que precisava assumir o controle. Com passos firmes, ele se dirigiu a Clara. Você precisa confiar em mim. A sua irmã pode morrer se não fizermos algo rápido. Vamos salvar ela juntos. Ele a encarou, tentando transmitir a sinceridade que sua voz não podia totalmente expressar. Só então, algo inesperado aconteceu. Juliana, que esteve em silêncio até aquele momento, começou a se mover, como se estivesse lutando contra um pesadelo. Seus olhos se abriram lentamente, e ela sussurrou com dificuldade. Clara, por favor. Mas antes que pudesse terminar a frase, uma convulsão a pegou de surpresa. Seu corpo arqueou e todos prenderam a respiração em um silêncio gelado. Não! Clara gritou, e a sala parecia vibrar com seu lamento. O desespero mudou a dinâmica completamente. Ela olhou para Rafael, seus olhos cheios de medo e raiva. Se algo acontecer com ela, eu nunca te perdoarei. A ira dela ecoou no coração de Rafael. Ele não estava ali para ser o vilão, mas naquele instante
Era assim que se sentia. Enquanto ele se preparava para retomar a manobra que poderia salvar Juliana, um novo elemento se juntou ao caos. Alguém do fundo da multidão empurrou uma mala pesadamente. Ela escorregou e se abriu, um monte de dinheiro caindo pelo chão. Bilhetes se espalhando como folhas secas ao vento. O choque coletivo foi palpável. E a conexão começou a surgir. Clara e Juliana olhavam para o dinheiro, e então para Rafael. O desespero e a suspeita trocando de lugar. O que havia em jogo? Quais segredos estavam escondidos dessa história? Rafael ergueu a cabeça, sentindo que tudo estava prestes a desmoronar. Ele não sabia, mas a vida de Juliana estava envolvida em algo muito mais profundo do que simples questões de coração. E agora, Rafael não só lutava por uma vida, mas por verdades que poderiam destruir tudo que acreditava. Conhecer! E quem eram, afinal, as mulheres que ele tentava salvar? Juliana convulsionava. E o pânico se espalhou como fogo. O rosto de Clara se contorcia em desespero. Rafael sentiu a pressão subindo. Ele precisava agir. Precisava controlar a situação. Mas aquela cena estava saindo do seu controle. Juliana! Sustente-se! Disse e sua voz ecoou. Clara, mas sem eco de confiança. Enquanto ele se preparava para acabar com o que poderia ser um fim, uma nova presença surgiu do nada. Era uma mulher vestida de forma extravagante, com uma mala de designer em uma mão e o celular na outra. Ela atravessou a multidão, sua voz alta e arrogante cortando o ar. O que está acontecendo? Aqui? Ela era uma das influenciadoras sociais mais famosas do país, conhecida por seu estilo de vida luxuoso e suas pegadinhas. O rosto de Rafael ficou pálido ao perceber quem era. Você pode filmar isso? A mulher gritou, sem perceber a gravidade da situação. O olhar dela transparecia interesse, mas não pelo bem-estar de Juliana. As pessoas ao redor começaram a rir, achando que era uma cena encenada. Uma dessas pegadinhas que ela costumava postar nas redes sociais. O riso se espalhou misturado com os murmúrios de confusão. Isso não é uma brincadeira! Rafael disparou, seu coração disparando de frustração. Mas a mulher não deu ouvidos. Assim que moveu o celular, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos vídeos começou a rolar na tela do celular e o som inquietante de batidas cardíacas reverberou como um eco distante. Nesse momento, a expressão de Clara mudou. Ela pareceu reconhecer a trilha sonora. Pare com isso! Gritou Clara, em um misto de raiva e desespero. Você não sabe o que está fazendo! E então, como se uma ponte tivesse sido queimada entre eles, Clara olhou para a mulher e gritou. Você não fez isso! Fez! A revelação deslizou pelo ar como um veneno. O riso desapareceu e a atenção se voltou completamente para Clara. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Clara conhecia a mulher? Que forma? Você estava lá! Quando tudo aconteceu! Você sabia o que estava acontecendo com a Juliana e não fez nada! Clara continuou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. A multidão, antes voando da risada, agora estava em choque, com olhares trocados, sussurros subindo como fumaça de um incêndio.
A influência da mulher estava se dissipando, dando lugar a uma verdade mais sombria. Rafael ficou paralisado. Ele olhou para Juliana, que estava se debatendo, e depois para Clara, que agora parecia uma tempestade. É você que tem que se explicar. Clara gritou, a raiva transbordando. Sua traição custou a vida dela. Custou tudo. Não, não pode ser. Rafael se sentiu sufocar. Ele não entendia. Oh, que mais havia por trás daquele colar? Por que o passado havia voltado de forma tão brutal? O chão sob os seus pés se transformou em areia movediça. Enquanto a tensão aumentava, Juliana finalmente se acalmou. No entanto, seus olhos se concentraram na mulher, parecendo reconhecer algo mais profundo. Você? Você é? As palavras saíram com dificuldade, misturadas a um fio de dor. Mas antes que pudesse terminar, algo mais surgiu. A mulher olhou fixamente para Juliana. Seu olhar agora carregado de uma emoção que ninguém mais no aeroporto poderia compreender. Era como se um segredo, um peso tivesse surgido entre elas. A tensão cresceu a cada segundo. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido. Um som distante que encobria a verdade pulsante. Juliana, não, disse a mulher. Sua voz agora baixa, quase um sussurro. Rafael sentiu seu coração escolher um lado. Ele estava no meio de um turbilhão que poderia desmoronar não só a vida de Juliana, mas a sua própria. O que mais estava em jogo? O que essa mulher, o colar, Clara e Juliana tinham em comum? Quais segredos dessa história, até então desconhecidos, estavam prestes a ser revelados e poderiam mudar tudo irremediavelmente? A vida de Juliana pendia na balança, e com ela o destino de todos ali. O choque dessas revelações faria o mundo dele se desvanecer em um novo caos, mas Rafael não conseguiria desviar. Os olhos! Ele precisaria enfrentar a verdade, não importa o quão devastadora fosse. A tensão na sala era palpável. Juliana, com os olhos fixos na mulher extravagante, parecia estar lutando contra algo mais profundo do que apenas a sua condição física. Clara, desnorteada, olhou entre a irmã e a influenciadora, a raiva e o medo se entrelaçando em seu rosto. Rafael, em um estado de quase pânico, sentiu que toda a situação estava prestes a desmoronar. Ele havia jurado salvar Juliana, mas agora a vida dela não era a única em risco. Juliana, me escuta! Ele disse, tentando manter a voz firme, mas ela parecia distante, como se estivesse em um mundo onde só ela e essa mulher existissem. O burburinho da multidão foi se tornando um zumbido, os sussurros ecoando ao fundo, enquanto os olhares se fixavam cada vez mais na transformação da cena. A influenciadora, percebendo a atmosfera pesada, ergueu as mãos em um gesto confuso. O que está acontecendo? Sua expressão, antes arrogante, agora mostrava uma ponta de nervosismo. Não é uma pegadinha, é só um vídeo. Você não sabe o que está fazendo. Clara disparou, sua voz tremendo de emoção, mas a atenção já estava se voltando novamente para Juliana. O corpo dela continuava convulsionando e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Juliana, respire, por favor! Rafael implorou, sua mão buscando resgatar os eletrodos, enquanto a multidão olhava incrédula, sem saber se deveria ajudar ou se afastar. Então, algo inesperado aconteceu. Um estalo ressoou. Um homem, do outro lado do saguão,
fez algo impressionante. Ele começou a filmar tudo, levantando o celular com um sorriso travesso no rosto. O que era só confusão ganhou um novo significado. Rafael percebeu horrorizado que aquele homem era da mesma equipe da influenciadora. Alguém que construíra uma reputação em cima dos altos e baixos da vida alheia. A tensão se transformou em carnaval. Ao ver a cena ganhar um público maior, Clara perdeu a compostura e olhou fixamente para a mulher. Você é a responsável! Gritou, apontando com o dedo. A mulher, agora em pânico, tentou se afastar, mas estava cercada. Responsável? Como assim? Ela se defendeu, mas a negação não colou. Havia um peso nas palavras de Clara, que começava a despedaçar a fachada da influenciadora. Eu só queria entretenimento, nada mais. Entretenimento? O tom de Clara era ácido, carregado de um desprezo que Rafael sentia tomar conta da sala. Você destruiu a vida da minha irmã. Eu sei que você estava lá quando tudo aconteceu. Não finja que não sabe. O silêncio foi sepulcral. Todos se voltaram para a mulher, agora pálida como um fantasma. Não! Não pode ser! Ela murmurou, recuando em direção à parede, incapaz de escapar do olhar furioso de Clara. Rafael, cada vez mais perdido, caminhou em direção a eles. O que está acontecendo? Ele perguntou. A confusão se misturando a um avanço de adrenalina. As peças estavam se movendo, mas ele não conseguia acompanhar o quebra-cabeça. Um grito gutural de Juliana interrompeu a cena. O corpo dela se contorceu brutalmente, e enquanto ela lutava por ar, uma imagem surgia lentamente, tão clara a convulsão que a dominava. Uma revelação estrondosa, um nome que não deveria ser mencionado. Juliana, com um esforço, sussurrou. Mãe, ela sabe. Um frio cortou o ar. Rafael arregalou os olhos. Mãe? Mas antes que pudesse digerir a nova informação, a sala parecia se desintegrar ao seu redor. Clara olhou para Juliana, depois para a influenciadora. Ela é a sua! O desespero no rosto de Clara se transformou em algo próximo à fúria. Você é a razão pela qual a nossa vida virou um pesadelo. A mulher, pelo menos agora, parecia compreender, mas os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. As pessoas não sabiam se deviam sair correndo ou se aproximar. Rafael olhou para Juliana e sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos. Ele não estava mais apenas lutando para salvar uma estranha. O que estava em jogo agora era um tecido da vida de uma mãe e suas filhas. Tudo desfeito em frações de segundos. Juliana, não desista! Ele gritou finalmente determinado. As palavras de esperança ecoaram em sua mente. Mas a verdade recém-revelada poderia ser um peso que ele não estava preparado para suportar. A conexão emocional estava muito além de tudo o que ele tinha imaginado. A vida dela, a história delas, tudo lançado no caos por um único erro de alguém que deveria ter cuidado. E, finalmente, em um instante que parecia eterno, a sala ficou em silêncio absoluto. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado ali? A tensão na sala era palpável. Juliana, com os olhos fixos na mulher extravagante, parecia estar lutando contra algo mais profundo do que apenas a sua condição física.
Clara, desnorteada, olhou entre a irmã e a influenciadora. A raiva e o medo se entrelaçando em seu rosto. Rafael, em um estado de quase pânico, sentiu que toda a situação estava prestes a desmoronar. Ele havia jurado salvar Juliana, mas agora a vida dela não era a única em risco. Juliana, me escuta, ele disse, tentando manter a voz firme. Mas ela parecia distante, como se estivesse em um mundo onde só ela e essa mulher existissem. O burburinho da multidão foi se tornando um zumbido, os sussurros ecoando ao fundo, enquanto os olhares se fixavam cada vez mais na transformação da cena. A influenciadora, percebendo a atmosfera pesada, ergueu as mãos em um gesto confuso. O que está acontecendo? Sua expressão, antes arrogante, agora mostrava uma ponta. Nervosismo. Não é uma pegadinha, é só um vídeo. Você não sabe o que está fazendo. Clara disparou, sua voz tremendo de emoção, mas a atenção já estava se voltando novamente para Juliana. O corpo dela continuava convulsionando e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Juliana, respire, por favor! Rafael implorou, sua mão buscando resgatar os eletrodos, enquanto a multidão olhava incrédula, sem saber se devia ajudar ou se afastar. Então, algo inesperado aconteceu. O estalo ressoou. Um homem, do outro lado do saguão, fez algo impressionante. Ele começou a filmar tudo, levantando o celular com um sorriso travesso no rosto. O que era só confusão ganhou novo significado. Rafael percebeu, horrorizado, que aquele homem era da mesma equipe da influenciadora. Alguém que construíra uma reputação em cima dos altos e baixos da vida alheia. A tensão se transformou em carnaval. Ao ver a cena ganhar um público maior, Clara perdeu a compostura e olhou fixamente para a mulher. Você é a responsável! Gritou, apontando com o dedo. A mulher, agora em pânico, tentou se afastar, mas estava cercada. Responsável? Como assim? Ela se defendeu, mas a negação não colou. Havia um peso nas palavras de Clara, que começava a despedaçar a fachada da influenciadora. Eu só queria entretenimento, nada mais. Entretenimento? O tom de Clara era ácido, carregado de um desprezo que Rafael sentia tomar conta da sala. Você destruiu a vida da minha irmã. Eu sei que você estava lá quando tudo aconteceu. Não finja que não sabe. O silêncio foi sepulcral. Todos se voltaram para a mulher, agora pálida como um fantasma. Não pode ser. Ela murmurou, recuando em direção à parede, incapaz de escapar do olhar furioso de Clara. Rafael, cada vez mais perdido, caminhou em direção a eles. O que está acontecendo? Ele perguntou, a confusão se misturando a um avanço de adrenalina. As peças estavam se movendo, mas ele não conseguia acompanhar o quebra-cabeça. Um grito gutural de Juliana interrompeu a cena. O corpo dela se contorceu brutalmente, e enquanto ela lutava por ar, uma imagem surgia lentamente. Tão clara quanto a convulsão que a dominava. Uma revelação estrondosa. Um nome que não deveria ser mencionado. Juliana, com um esforço, sussurrou. Mãe, ela sabe. Um frio cortou o ar. Rafael arregalou os olhos. Mãe? Mas antes que pudesse digerir a nova informação,
A sala parecia se desintegrar ao seu redor. Clara olhou para Juliana, depois para a influenciadora. Ela é a sua. O desespero no rosto de Clara se transformou em algo próximo à fúria. Você é a razão pela qual a nossa vida virou um pesadelo. A mulher, pelo menos agora, parecia compreender. Mas os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. As pessoas não sabiam se deviam sair correndo ou se aproximar. Rafael olhou para Juliana e sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos. Ele não estava mais apenas lutando para salvar uma estranha. O que estava em jogo agora era um tecido da vida de uma mãe e suas filhas, tudo desfeito em frações de segundos. Juliana, não desista! Ele gritou, finalmente determinado. As palavras de esperança ecoaram em sua mente. Mas a verdade recém-revelada poderia ser um peso que ele não estava preparado para suportar. A conexão emocional estava muito além de tudo o que ele tinha imaginado. A vida dela, a história delas, tudo lançado no caos por um único erro de alguém que deveria ter cuidado. E finalmente, em um instante que parecia eterno, a sala ficou em silêncio absoluto. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado ali? E nesse silêncio, o céu do aeroporto escureceu de repente. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. E uma luz intensa invadiu o saguão. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, enquanto um grupo armado invadia o local, exigindo que todos se ajoelhassem. Rafael ficou paralisado. A cena diante dele se transformando em um pesadelo de proporções inimagináveis. Ele olhou de volta para Juliana, agora em um combate contra seus próprios demônios, e viu que a influenciadora, em meio ao caos, estava se afastando da cena com um olhar aterrorizado. A revelação mais devastadora ficou pairando no ar. Clara, com o rosto lívido e os olhos cheios de lágrimas, sussurrou. Ela tentou acabar com nós duas, não foi? Ela sabia que isso ia acontecer. A frase dela ressoou como um sino de alerta, enquanto a verdade de suas palavras ameaçava demolir tudo que Rafael acreditava. O que mais havia escondido? O que estava prestes a acontecer enquanto o mundo desabava ao seu redor? A tensão na sala era palpável. Juliana, com os olhos fixos na mulher extravagante, parecia estar lutando contra algo mais profundo do que apenas a sua condição física. Clara, desnorteada, olhou entre a irmã e a influenciadora. A raiva e o medo se entrelaçando em seu rosto. Rafael, em um estado de quase pânico, sentiu que toda a situação estava prestes a desmoronar. Ele havia jurado salvar Juliana, mas agora a vida dela não era a única em risco. Juliana, me escuta! Ele disse, tentando manter a voz firme. Mas ela parecia distante, como se estivesse em um mundo onde só ela e essa mulher existissem. O burburinho da multidão foi se tornando um zumbido, os sussurros ecoando ao fundo, enquanto os olhares se fixavam cada vez mais na transformação da cena. A influenciadora, percebendo a atmosfera pesada, ergueu as mãos em um gesto confuso. O que está acontecendo? Sua expressão antes arrogante agora mostrava uma ponta de nervosismo. Não é uma pegadinha, é só um vídeo. Você não sabe o que está fazendo. Clara disparou, sua voz tremendo de emoção, mas a atenção já estava se voltando novamente para Juliana. O corpo dela continuava convulsionando e o tempo parecia escorregar entre os dedos.
Juliana, respire, por favor! Rafael implorou, sua mão buscando resgatar os eletrodos, enquanto a multidão olhava incrédula, sem saber se devia ajudar ou se afastar. Então, algo inesperado aconteceu. Um estalo ressoou. Um homem, do outro lado do saguão, fez algo impressionante. Ele começou a filmar tudo, levantando o celular com um sorriso travesso no rosto. O que era só confusão ganhou um novo significado. Rafael percebeu, horrorizado, que aquele homem era da mesma equipe da influenciadora, alguém que construíra uma reputação em cima dos altos e baixos da vida alheia. A tensão se transformou em carnaval. Ao ver a cena ganhar um público maior, Clara perdeu a compostura e olhou fixamente para a mulher. Você é a responsável! Gritou, apontando com o dedo. A mulher, agora em pânico, tentou se afastar, mas estava cercada. Responsável? Como assim? Ela se defendeu, mas a negação não colou. Havia um peso nas palavras de Clara que começava a despedaçar a fachada da influenciadora. Eu só queria entretenimento, nada mais. Entretenimento? O tom de Clara era ácido, carregado de um desprezo que Rafael sentia tomar conta da sala. Você destruiu a vida da minha irmã. Eu sei que você estava lá quando tudo aconteceu. Não finja que não sabe. O silêncio foi sepulcral. Todos se voltaram para a mulher, agora pálida como um fantasma. Não pode ser! Ela murmurou, recuando em direção à parede, incapaz de escapar do olhar furioso de Clara. Rafael, cada vez mais perdido, caminhou em direção a eles. O que está acontecendo? Ele perguntou, a confusão se misturando a um avanço de adrenalina. As peças estavam se movendo, mas ele não conseguia acompanhar o quebra-cabeça. Um grito gutural de Juliana interrompeu a cena. O corpo dela se contorceu brutalmente, e enquanto ela lutava por ar, uma imagem surgia lentamente, tão clara quanto a convulsão que a dominava. Uma revelação estrondosa. Um nome que não deveria ser mencionado. Juliana, com um esforço, sussurrou: Mãe, ela sabe. Um frio cortou o ar. Rafael arregalou os olhos. Mãe? Mas antes que pudesse digerir a nova informação, a sala parecia se desintegrar ao seu redor. Clara olhou para Juliana, depois para a influenciadora. Ela é a sua. O desespero no rosto de Clara se transformou em algo próximo à fúria. Você é a razão pela qual a nossa vida virou um pesadelo. A mulher, pelo menos agora, parecia compreender. Mas os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. As pessoas não sabiam se deviam sair correndo ou se aproximar. Rafael olhou para Juliana e sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos. Ele não estava mais apenas lutando para salvar uma estranha. O que estava em jogo agora era um tecido da vida de uma mãe e suas filhas, tudo desfeito em frações de segundos. Juliana, não desista! Ele gritou, finalmente determinado. As palavras de esperança ecoaram em sua mente, mas a verdade recém-revelada poderia ser um peso que ele não estava preparado para suportar. A conexão emocional estava muito além de tudo o que ele tinha imaginado. A vida dela, a história delas, tudo lançado no caos por um único erro de alguém que deveria ter cuidado. E finalmente, em um instante que parecia eterno, a sala ficou em silêncio absoluto. Então, do nada, uma explosão irrompeu atrás deles. O barulho ensurdecedor fez o chão tremer. Rafael virou-se abruptamente, o coração disparado.
Peças de metal, fumaça e gritos invadiram o saguão. O pânico estourou como uma bolha, e todos começaram a correr em direções diferentes, ignorando qualquer senso de ordem. Em meio ao caos, algo saiu do controle. Clara, em um estado de desespero, agarrou a mulher pela camisa. Você tente nos ajudar. Você é responsável por tudo isso. Os olhos dela transbordavam não apenas de raiva, mas agora de uma ferocidade que Rafael nunca tinha visto. E naquele momento, a influenciadora revelou uma máscara de horror e medo. Eu não sabia de nada! Ela gritou enquanto tentava se soltar. Vocês não entendem o que está acontecendo. A vida de vocês, tudo o que aconteceu, foi um experimento. Rafael ficou paralisado, os olhos a arregalarem-se. Um experimento? Ecoaram em sua mente. Eu sou parte de um projeto terapêutico e tudo isso foi manipulado. Vocês foram peões em um grande jogo. A revelação caiu como uma bomba no meio do caos. Uma ideia chocante, horrenda. E a verdade não parava por aí. Você era parte disso, Juliana! Enquanto a fumaça enchia o ar e as pessoas atiravam-se ao chão em busca de abrigo, Rafael viu a conexão entre os rostos. Ele não sabia mais quem era amigo e quem era inimigo. A vida deles estava na linha, e o que sempre parecia um desastre, agora se tornava uma tragédia planejada. O que isso significa para nós? Ele perguntou, o medo estampado em seu rosto. Mas a resposta estava guardada em um lugar sombrio. E, enquanto o hino do caos tocava ao fundo, tudo se tornava incerto. A explosão ecoou como um trovão e o caos tomou conta do saguão do aeroporto. Pessoas gritavam, correndo em pânico, enquanto Rafael sentia a adrenalina pulsar nas veias. A influenciadora agora estava paralisada, os olhos arregalados, a verdade que havia revelado pairando no ar. Ele queria entender, mas tudo parecia desmoronar. Juliana, não desista! Gritou Rafael de novo, observando cada movimento dela. Com as mãos tremendo, ele buscou manter o controle. Clara estava ao lado, segurando firmemente a mão da irmã. A expressão mistura de medo e determinação. Você não pode ser parte de tudo isso, Clara afirmou, com a voz embargada. Mas a verdade parecia mais complexa do que um mero experimento. As palavras da influenciadora começaram a fazer sentido, como se um quebra-cabeça se montasse no cérebro de Rafael. Havia algo mais obscuro em jogo. Numa repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem que parecia um agente de segurança começou a correr em direção a eles. Mas, antes que pudesse chegar, um segundo estrondo se ouviu, seguido de uma chuva de cinzas e destroços, fazendo a multidão gritar ainda mais alto, fugindo em todas as direções. Rafael se virou, instintivamente protegendo Juliana com seu próprio corpo. Mas quando a toeira começou a assentar, uma visão surpreendente se formou do fundo do saguão. Uma figura conhecida emergiu. Uma mulher de cabelos loiros e expressão serena, com um olhar penetrante e familiar. Era Sofia, a irmã de Rafael, que ele acreditava ter perdido para a morte anos atrás. O tempo parecia se congelar. Ele queria acreditar que algo estava certo, que sua mente não o traiu. Mas a verdade o atingiu como uma onda. Sofia! A voz dele tremia, mal conseguindo articular as palavras. O que ela fazia ali? A mulher que deveria estar morta agora estava diante dele.
E a realidade era tão distante que quase parecia uma alucinação. Rafael! Ela respondeu, uma mistura de felicidade e tristeza em seu tom. Eu sempre estive aqui. No fundo, mesmo depois de tudo, eu não pude ficar longe. E então duas coisas se tornaram claras. Primeiramente, o que ele acreditava ser um acidente era uma realidade muito mais estranha. Uma teia de segredos familiares complexos. E em segundo lugar, sua aparição não era mera coincidência. Ela tinha motivos. A sala encheu-se de murmúrios enquanto as pessoas ao redor tentavam entender o que estava acontecendo. As expressões mudaram, agora era uma mistura de choque e curiosidade coletiva. Clara olhou para Rafael, depois para a mulher que todos acreditavam já estar morta. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro, cheia de incredulidade. Eu não tenho tempo para explicar tudo, disse Sofia, olhando ao redor como se sentisse o tempo escorregar. Juliana precisa de ajuda e não posso deixar que a história se repita. A verdade é mais profunda do que vocês pensam. Os olhos de Juliana brilharam de um novo entendimento, a conexão, finalmente, se acendendo entre as irmãs. Mas Rafael ainda estava perdido. Mas como você? Por que você não me disse nada? Porque foi uma decisão difícil, Rafael. As coisas não eram simples. E eu não poderia colocar você em risco mais uma vez. O tom dela se tornou sério, e Rafael percebeu a urgência em sua voz. Era a revelação que eles precisavam, mas o peso do que estava por vir era maior do que qualquer um poderia suportar. Sofia havia vivido entre sombras, escondendo verdades que poderiam despedaçar a vida deles. Quem mais está aqui? Rafael perguntou, cada palavra como um golpe. O que você sabe sobre aquele experimento? O que temos a ver com isso? Sofia respirou fundo e Rafael sentiu que a resposta estava prestes a transformá-los para sempre. Ele mal podia imaginar a viragem na história que estava prestes a acontecer. E enquanto o tumulto na sala crescera ainda mais, algo dentro dele se moveu. As peças estavam se encaixando, mas o que se revelaria a seguir poderia mudar tudo. O silêncio pairava no saguão, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Juliana olhava para Sofia, os olhos cheios de confusão e dor. Clara, ainda segurando a mão da irmã, parecia pronta para explodir de emoção. Rafael sentia como se todo o seu mundo estivesse desmoronando diante dele, e a verdade que estava prestes a ser revelada parecia um peso esmagador. Você estava com ela? Juliana conseguiu dizer, a voz trêmula e cheia de incredulidade. Você fez parte disso tudo? Eu não queria que fosse assim. Eu tentei proteger vocês. Sofia exclamou, quase implorando. Mas as palavras dela pareciam falhas. Não havia satisfação. Clara se afastou, seu olhar se transformando de um amor fraternal em raiva. Proteger? Você não protegeu ninguém. Olha onde estamos. Rafael sentiu seu peito apertar. Ele queria entender. Queria que tudo fizesse sentido. Mas a confusão só aumentava. Quem mais sabe disso? O que você fez? Ele perguntou, a voz mais intensa agora, como se uma corrente elétrica estivesse se formando entre eles. O caos do aeroporto parecia distante. Em comparação, a tempestade emocional que rugia ali. Então, como uma bomba estourada, a mulher influenciadora olhou ao redor e uma expressão de pânico tomou conta de seu rosto. Precisamos sair daqui. Ela quase gritou, como se o mundo dela estivesse ruindo também. Eles virão. Eles sempre vêm. Quem são eles? Rafael franziu a testa, cada vez mais desesperado.
A resposta estava prestes a sair, mas o ambiente já estava conhecido por sua volatilidade. De repente, sem aviso, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém na multidão estava em chamas. Uma explosão repentina explodiu de trás dos quiosques e uma onda de calor queimou o rosto de Rafael. As pessoas gritaram e correram, e o pânico se espalhou ainda mais rápido. O que estava acontecendo? Como uma cena de filme apocalíptico, tudo parecia conflituoso. Enquanto as chamas iluminavam o saguão, Rafael olhou de volta para Juliana, que estava se debatendo, mas parecia se manter firme. O olhar dela estava preso em algo mais. "Mãe!" ela gritou, e no momento exato, um nome emergiu de seus lábios como um grito de socorro, transformando-se em uma reverberação dolorosa que fez o coração de todos pararem. A influenciadora parecia ter congelado, seus olhos agora cheios de terror. Não, não pode ser. Você sabia! Você sabia sobre ela! Clara gritou, seu dedo apontado na direção da influenciadora. Você sabia que estava prestes a acontecer. A mulher recuou, a expressão transformando-se em um desespero evidente. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não sabia que isso era real. O desespero de Clara pulsava como uma ferida aberta, e a tensão no saguão aumentou ainda mais. Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés. O que era mais real? O passado doloroso que carregavam ou a tempestade de informações que não estavam prontos para ouvir? Então, como um raio, a influência da revelação caiu como uma sombra sobre todos eles. E foi nesse momento que outro estrondo surgiu. Mas desta vez, um homem surgiu da fumaça, empunhando uma arma e atirando um aviso. "Ninguém se move! Todos para o chão!" As pessoas gritaram, e o caos aumentou de intensidade. Rafael percebeu, horrorizado, que um novo nível de perigo havia surgido. Ele olhou rapidamente para Juliana, para ver se estava segura. Mas a expressão dela havia se transformado em algo que ele não conseguia entender. Um misto de tristeza e aceitação. Eu não posso acreditar que você esteja aqui. Ela murmurou, como se estivesse invocando algo além da compreensão. Juliana, o que está acontecendo? Rafael a puxou em seu peito, sua mente girando. Mas ela já não parecia com ele. O peso da verdade estava se misturando com um novo mistério. O que eles estavam escondendo? O que a influenciadora sabia? Ele sentia que as respostas estavam muito mais. Além do que os olhos podiam ver, o homem armado gritou de novo e o pânico se propagou. "Caiam no chão, todos vocês!" O tempo pareceu parar e a sala estava à beira do colapso. Rafael sentiu um frio na espinha. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais estavam prestes a perder? E a última pergunta ecoava em sua mente. De quem era a culpa? O homem armado gritou novamente, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. "Ninguém se move! Todos para o chão!" As palavras reverberaram instantaneamente, como se um sino de alerta tivesse tocado. O caos se agrandou, pessoas caindo e se espremendo para fugir do alcance da arma, e Rafael sentiu seu coração acelerar. Enquanto se inclinava sobre Juliana para protegê-la, seus olhos encontraram os de Sofia, grávidos de medo e arrependimento. Nesse momento, tudo parecia um pesadelo. As chamas atrás deles crepitavam, lançando luz nas expressões aterrorizadas de todos ao redor.
Clara apertou a mão da irmã, um gesto de proteção. Mas Rafael sabia que mais nada poderia ser garantido. Ele olhou para a influenciadora, que estava paralisada. O rosto pálido como um fantasma. O que você sabe sobre isso? Ele exigiu, sua voz alta, cheia de urgência. A mulher hesitou, sua mente evidentemente confusa. Eu só queria filmar, não sabia que aconteceria algo assim. Mas suas palavras pareciam vazias, como se carregassem um peso que ela não queria admitir. O pânico de Clara subiu ainda mais. Você está mentindo! Ela gritou, sua voz cortante como vidro. Você sabia que estávamos todos em perigo. Antes que a situação pudesse escalar mais, outro estalo ecoou. A porta de vidro do aeroporto estourou em uma chuva de estilhaços. Uma figura surgiu das sombras correndo. Era um homem com roupas pretas, mais um agente de segurança. Mas seu olhar estava fixo em Sofia. Ela precisa sair! Agora! Ele gritou, apontando para onde estava a mulher que deveria estar morta. O olhar de Rafael se despedaçou. Por que você está aqui? Ele perguntou, a incredulidade engessando sua voz. Mas a explosão de adrenalina não o deixava pensar. O que estava acontecendo na vida dele? A sala ficou em silêncio por um segundo eterno, quebrado apenas pelo som de pessoas chorando e correndo. Então, um gemido ácido cortou o ar. Juliana cambaleou, seu corpo lutando contra o que parecia ser um ataque. Juliana! Gritou Rafael, a dor atravessando seu coração. Ele estava tão próximo de perder tudo. E enquanto ele tentava ajudar, algo extraordinário aconteceu. As palavras de Juliana tremeram na atmosfera já eletrificada. Cale-se todos vocês! Sua voz aumentou em um clamor poderoso que fez o recinto parecer tremer. O que era aquilo? O olhar dela se encheu de um brilho intenso e uma aura estranha cercou seu corpo. Um silêncio absurdo dominou a cena por apenas um momento, antes de as chamas atrás deles explodirem e um clarão ofuscar a visão de Rafael. E o que aconteceu a seguir foi além de qualquer imaginação. A influenciadora caiu de joelhos, as mãos sobre os ouvidos, como se estivesse sendo consumida por algo. Você não pode me fazer isso! Ela gritou. A voz distorcida, como se estivesse sendo espremida através de um tubo. Clara recuou. A expressão de raiva, agora substituída pela confusão. O quê? O que você fez com ela? Uma onda crescente de energia parecia sair de Juliana, cada vez mais forte. Rafael estava paralisado, incapaz de acreditar no que via. A cada instante, as chamas e o barulho tornam-se diminutos. Ele olhou nos olhos de Sofia, que agora refletiam não apenas espanto, mas também reconhecimento, como se ela fosse a única que tivesse visto essa transformação antes. Não! Você não pode controlá-la! Ela é nossa! A mulher influenciadora gritou, a voz chorosa. E algo dentro de Rafael despertou. A verdade não se tratava apenas de uma luta pela vida de Juliana. Algo maior e mais terrível estava em jogo. O que mais eles estavam escondendo? O que realmente conectava todas aquelas vidas no aeroporto? E no ápice desse encontro de forças, uma luz ofuscante explodiu do corpo de Juliana. Rafael cerrou os olhos, lutando contra o calor. Quando abriu novamente, a figura de Juliana havia desaparecido. Apenas um lugar vazio no chão permanecia.
Um rastro de luz brilhante aonde ela tivera. Um arrepio percorreu a espinha de Rafael. As palavras do homem, a urgência em sua voz, tudo fez sentido repentinamente. Eles não eram apenas duas irmãs. Estavam imersas em uma trama maior que os ligava a um legado que não compreendiam. E Juliana, como uma chave, poderia ser a resposta para tudo. Um novo silêncio pairou, mas agora não havia mais confusão. Uma energia nova estava presente, preenchendo o espaço. Rafael olhou para a influenciadora, questionando a veracidade de qualquer palavra que ela proferisse. E no fundo da sala, os murmúrios começaram como uma onda crescendo. Algo realmente chocante estava prestes a acontecer. Estariam prontos para descobrir. O caos finalmente começou a se dissipar. As chamas estavam cercadas e os gritos se tornaram sussurros de alívio quando a segurança finalmente controlou a situação. Rafael olhou para Juliana, que parecia mais calma agora. O brilho em seus olhos estava diminuindo, mas a intensidade do que aconteceu ainda pairava no ar. Juliana, ele sussurrou, tentando alcançar sua mão. Você está bem? Ele queria crer que sim, mas a verdade era que sua expressão ficava cada vez mais distante. E ao olhar para Sofia, a irmã perdida, havia uma compreensão mútua. A vida delas havia mudado para sempre.